Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 381. 381, amor fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. 381, vamos cantar com todo entusiasmo esse precioso hino no cantor cristão. Temos algumas fotos lá do Peru para apreciarmos. Nosso amado amigo pastor Miguel e irmã Juliane, que está esperando o Danilo. E próxima vez que vierem ao Brasil, aliás, o Danilo acho que vai nascer no Brasil, né, irmã Cláudia? Vai nascer no Brasil. A irmã da irmã Juliane está ajudando eles também, não é? A mãe. Está ajudando eles, então vai nascer aqui no Brasil. Oremos sempre por eles, nós temos o prazer de orar em casa todos os dias e a igreja tem o prazer de contribuir com eles mensalmente também. Obrigado, mãe, por lembrar. Muito bem. Vamos agora então nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor. Nos ajoelhamos. Senhor, que prazer ver estas fotos tão lindas lá do pastor Miguel, irmã Juliane. E agradecemos ao Senhor, porque o Senhor os está agraciando com a vinda do Danilo, Senhor. Muito obrigado. O Senhor ama tanto aquele casal, o Senhor os está agraciando com esta dádiva preciosa. Muito obrigado porque a gravidez está transcorrendo tranquilamente e que o parto também transcorra sem dificuldades.
e o Danilo nasça perfeito fisicamente, mentalmente, e seja um fiel e valoroso servo do Senhor. Que bênção ver a família, Senhor, como o Senhor a criou. O mundo está tão longe do Senhor que as pessoas já perderam até a noção do certo e do errado. Agradecemos ao Senhor, no entanto, porque as famílias cristãs continuam servindo ao Senhor com alegria. Aqui na tua casa, Senhor, que alegria de ver o templo cheio de famílias, famílias fiéis, famílias obedientes, o pai, a mãe, os filhos, todos ao redor da tua palavra, todos obedecendo ao Senhor. É o Senhor que une a família, por isso te louvamos, Senhor. E que a tua igreja continue proclamando a tua palavra, as famílias continuem servindo ao Senhor com fidelidade. Todos os dias o culto doméstico deve acontecer em cada lar, Senhor. Abençoe para que todos os da tua igreja aqui sejam fiéis nesta parte tão importante, Senhor. O culto doméstico é um elo precioso para a união da família. O Senhor abençoando, portanto, e sustentando a todos. Juntamente com o pastor Miguel e irmã Juliane, oramos também pelos demais missionários apoiados pela tua igreja. Oramos que o Senhor os fortaleça, abençoe e guarde, e onde as ofertas chegarem, Senhor, enviadas com amor, com generosidade pelos teus filhos aqui, possa ser um grande alento, Senhor. Aquelas famílias que deixaram tudo, deixaram bons empregos, deixaram a casa, deixaram a família, deixaram o país e foram para locais distantes, Senhor, mas sentem o amor da tua igreja, cuidando deles, sustentando-os também com orações diárias e também com ofertas mensais. Continue a abençoar a tua igreja, orando também pelo Brasil, Senhor. O Brasil passa por momentos bem difíceis e a culpa é totalmente nossa. Reconhecemos isso, Senhor. A igreja no Brasil andou muito descuidada. Muita gente mentindo, muita gente profetizando coisas que não poderiam falar. Muita gente, ó Deus, usando de mentira nos púlpitos e enganando multidões. O resultado estamos vendo, estamos colhendo, mas é hora do despertamento, Senhor. É hora da peneirada, e a palha vai voar, e o grão cheio vai ficar. Os cristãos sinceros agora vão se manifestar. E muito obrigado, porque a tua igreja tem orado diariamente. Muito obrigado, ó Deus, porque todos os dias o Senhor tem permitido as portas do templo estarem abertas para nos reunirmos em oração. Muito obrigado pelos irmãos que têm podido vir às reuniões de oração todos os dias. E por aqueles que não podem vir, mas nos seus lares, nos seus trabalhos, nas suas escolas, nos seus compromissos, estão orando e intercedendo pelo Brasil. Os cristãos sinceros ao redor do Brasil, Senhor, há muita gente fiel, há muita gente obediente, há o remanescente fiel que o Senhor sempre manteve. Então, Senhor, atenta para o ouvido, para as orações, ou com os teus ouvidos ouve, Senhor, as súplicas dos teus servos, e clamamos por um verdadeiro despertamento no Brasil. E que o Senhor desbarate e o Senhor afaste todo o mal. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor prometeu ouvir, o Senhor prometeu perdoar e o Senhor prometeu sarar. Ajuda-nos então a nos quebrantarmos, nos humilharmos, confessando os nossos pecados, olhando para o Senhor e esperando a manifestação do teu bendito amor e do teu poder. Muito obrigado também pelo culto que estamos prestando aqui neste momento, mais um culto memorial, o penúltimo deste ano. Todos os meses, ó Deus, até mesmo durante a pandemia, a tua igreja não fechou as portas e continuamos ininterruptamente desde o início, Senhor, há mais de 50 anos atrás, sem interrupções nos cultos memoriais e na pregação da tua palavra e na participação fiel dos teus filhos. Louvado seja o Senhor, nada nos afasta de ti. Assim como o apóstolo Paulo dizia, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada pode nos afastar do Senhor. Por isso temos alegria, temos satisfação, temos regozijo santo. E pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações
nesta manhã também. Por todos os amados e queridos irmãos e visitantes que estão conosco, nós te louvamos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
povo com apatia viu a prova desse amor, e sua graça jamais mediu o mundo pecador. Da sua glória celestial veio Jesus aqui. A sua graça divinal fez ao mundo vir.
todos os queridos e amados irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 33. Ao redor da mesa é a mensagem desta manhã. Estamos diante da mesa do Senhor. Temos aqui o elemento, o pão, que representa o seu corpo, que foi moído por nós. Temos o elemento suco de uva, que representa o seu sangue, que foi vertido por nós, derramado por nós. Então leremos a palavra do Senhor, que diz assim, 1 Coríntios 11, de 26 a 33. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem entre vós. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ao redor da mesa. O que estamos fazendo aqui é obedecer uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. E uma ordenança precisa ser obedecida. Quando Ele dá uma ordem, nós precisamos obedecer. Ele nos deu esta ordem para sempre participarmos deste memorial. Um memorial que nos faz lembrar o que Ele fez. Por isso, Ele quer que nós aprendamos algumas lições. Estamos aqui nesta manhã para ouvirmos a palavra do Senhor e aprendamos 4 preciosas lições que podemos ver aqui junto à mesa, ao redor da mesa do Senhor. A primeira lição que o Senhor quer que nós aprendamos é que devemos olhar para trás. A primeira lição que Ele quer que nos ensinar, que nós aprendamos, é que nós devemos olhar para trás. Olhar para trás o que Ele fez por nós. O seu grande amor. Diz a Bíblia que Ele foi morto antes da fundação do mundo, porque nada pega Deus de surpresa. Deus, quando planejou fazer este mundo, esse universo, criar tudo o que Ele criou, com a perfeição que Ele criou, quando Ele planejou fazer o homem, criar a mulher, Ele na sua presciência, Ele já sabia que o homem ia dar ouvidos à mentira, iria pecar. Então Ele já planejou, mesmo antes de o homem pecar, Ele já planejou a salvação. O homem iria desobedecê-lo, Ele já sabia disso, nada pega Deus de surpresa. O homem ia se rebelar contra Deus, a humanidade ia se rebelar contra Deus, mas Ele já planejou um momento glorioso para a humanidade, que seria o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, assumir os nossos pecados, levar sobre si os nossos pecados. Por isso, quando o Senhor Jesus nos incentiva, nos ensina, nos ordena a participarmos do culto memorial, é para olharmos para trás, para lembrarmos o que Ele fez. O homem se desviou, o homem acreditou na mentira, o homem se afastou do Senhor, o homem se rebelou contra o Senhor Deus, mas Ele, com o seu amor infinito, um amor que é acima até do que nós podemos compreender, Ele enviou o seu Filho amado. Logo vamos chegar novamente nas celebrações do Natal. É uma ocasião muito especial, queridos irmãos. O Natal é um momento muito lindo para a humanidade cristã e para o povo em geral. As lojas em Curitiba já começam a se enfeitar para o Natal. Ontem, Larissa e eu estávamos lá e já tirei até a fotografia de uma loja que estava muito bonita, com uma linda árvore de decoração de Natal. É um tempo muito precioso. É um tempo quando lembramos que o Filho de Deus pisou nesta terra.
No dia 20 de julho de 1969, eu era bem novo ainda, e o homem pisou pela primeira vez na Lua. Nosso irmão, cristão batista dos Estados Unidos, Neil Armstrong, pisou na Lua. E as pessoas disseram, este foi o dia mais importante da humanidade. Quando Neil Armstrong, lá da Lua, falou assim, um pequeno passo para o homem, grande salto para a humanidade. Essa célebre frase que ele falou há muitos anos atrás. Mas aquele não foi o dia mais importante da humanidade, queridos irmãos. O dia mais importante da humanidade não foi quando o homem pisou na Lua. O dia mais importante da humanidade foi quando Deus pisou na Lua. Quando o Filho de Deus veio e nasceu ali naquelas humildes campinas de Belém, numa gruta humilde, numa estrebaria. O Filho de Deus veio nascer numa humilde estrebaria. Não tinha nem bercinho, foi colocado num coxo. Foi colocado como se fosse um animalzinho no coxo. Foi rebaixado ao extremo. Veio por amor de nós. Por isso ele pede, por isso ele manda que devemos participar do culto memorial. E hoje que estamos aqui, vamos olhar para trás, para essa linda história de amor, a mais maravilhosa história de amor que esse mundo já viu. O Deus encarnado veio a este mundo para dar a sua vida, e Ele veio para mostrar o seu amor por nós. Ele veio para ser desprezado, Ele veio para ser rejeitado, Ele veio para ser cuspido, Ele veio para morrer em nosso lugar, assumir a culpa que era nossa. Se Ele não tivesse vindo, queridos irmãos, seríamos nós que íamos morrer eternamente. Por isso, olhemos para trás. Todos nós que estamos aqui nesta manhã temos noção do que representa esse momento, queridos irmãos. Dou graças a Deus, alguns irmãos, entre eles nossa amada irmã Simone, ela nunca falta no culto memorial. Pode acontecer o que for, ela sempre está no culto memorial. É um momento muito importante, queridos irmãos. Nós devemos ter um compromisso com o Senhor para louvá-lo, para agradecer, olhando para trás o que Ele fez por nós. Ele morreu por nós, para que nós possamos ter vida. Ele se esqueceu do que nós fizemos, para que nós não nos esqueçamos do que Ele fez por nós. Olhemos para trás e vejamos o nosso Senhor na cruz do Calvário. Que momento terrível que foi para o nosso Mestre. Humilhado, cuspido, esbofeteado, sofrendo dores as mais cruéis, na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, dando a sua vida por cada um de nós. Não podemos nos esquecer, vamos olhar para trás e lembrar que o Senhor Jesus fez. Mas em segundo lugar, Ele também quer que nós olhemos para frente. Nós olhamos para trás, junto à mesa do Senhor, lembrando do que Ele fez. Mas olhamos também para frente, lembrando do que Ele prometeu. Ele nos deu uma promessa maravilhosa, bendita, gloriosa. Vamos ler na palavra do nosso Deus, em 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Olhamos para trás, mas em seguida diz, até que venha. Nós olhamos para trás, mas também olhamos para frente, porque Ele prometeu voltar. Depois de morrer, o seu corpo foi colocado na sepultura. No terceiro dia, um domingo pela manhã como hoje, Ele ressuscitou. Vivo está. Depois de 40 dias aqui sobre a terra, de novo, depois da ressurreição, levou os discípulos até fora de Jerusalém, e Ele prometeu que vai voltar. Enquanto os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, Ele foi subindo aos céus, o seu corpo foi sendo levantado para os céus, uma nuvem o cobriu, e anjos apareceram do lado dos discípulos e falaram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que vocês viram subir no céu, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Vamos olhar para trás o que Ele fez, mas vamos olhar para frente o que Ele prometeu. E hoje, meus irmãos amados, é um dia maravilhoso que devemos estar esperançosos. O Senhor Jesus voltando. A terra está numa situação de desgoverno.
O mundo está indo cada vez para mais longe do Senhor. A maldade está aumentando, a imoralidade está aumentando, o desprezo pela palavra do Senhor está aumentando. Em todos os lugares nós vemos as Escrituras se cumprindo. E a promessa que Ele falou, eu vou voltar, devemos fixar os olhos nele e esperar com alegria. Olhando para trás, vemos o que Ele fez. Olhando para frente, esperamos o que Ele prometeu. Meus irmãos, a minha alegria será, claro que a alegria vai ser em qualquer momento, mas a minha alegria será se Ele voltar quando nós estivermos aqui no culto ao Senhor. Imaginem só, o Senhor Jesus, Ele vai tocar a trombeta e Ele estará nos ares. Ele não virá até a terra nessa vinda, Ele não virá até a terra, Ele virá nos ares e vai tocar a trombeta e nós, os cristãos, de repente vamos desaparecer. Imagina se for na hora do culto, todos nós desaparecemos aqui. Você vai ou você fica? A escolha é sua. A escolha é de cada um de nós. Os salvos irão, os que não são salvos ficarão. E ficarão aqui para o terrível período de 7 anos da grande tribulação. Diz a Bíblia que antes não houve, nem depois haverá um período tão terrível como o que está por vir sobre a humanidade aqui sobre a terra. E olha que esse mundo já viu terríveis períodos, esse mundo já viu muita aflição, mas não se compara com o que está para acontecer. Só que ninguém precisa passar por isto, ninguém precisa passar pelo período da grande tribulação. Por quê? Porque nós já tivemos os nossos pecados perdoados. O Senhor Jesus já morreu por nós, Ele já assumiu sobre Ele todos os pecados que eram nossos. Agora, nós só precisamos fazer o seguinte: aceitar o presente que Ele deu. Só aceitar. Ele não obriga, Ele é um cavalheiro, Ele não obriga ninguém a aceitar, mas precisa pedir: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu errei, eu aceito o que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, eu olho para trás, eu vejo o que o Senhor fez, eu aceito o seu sacrifício. Se você não fez essa oração ainda, pode fazer hoje. Faça nesse momento: Senhor Jesus, eu aceito o que o Senhor fez. Entra no meu coração, perdoe os meus pecados, faça morada no meu coração. Meu pai gostava de dizer, ele pregou desse púlpito mais de 30 anos, e ele sempre dizia: a porta do coração tem maçaneta só do lado de dentro. A porta do coração tem maçaneta só do lado de dentro. E o Senhor Jesus é cavalheiro, Ele não entra arrombando na porta de ninguém, Ele bate. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 está escrito: eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei no seu coração e com ele cearei e ele comigo. Essa porta só você pode abrir, ninguém pode abrir. Religião não pode abrir, boas maneiras não pode abrir, bom comportamento não pode abrir, ser um bom cônjuge não vai abrir. É a vontade pessoal. Senhor Jesus, eu reconheço, eu preciso do Senhor, entra no meu coração. Todos que quiserem podem fazer essa oração neste momento. Faça, porque daí você vai estar com o seu nome escrito no livro da vida, e Ele, quando vier, o seu nome estará lá no livro da vida, e todos os que estiverem com o nome no livro da vida vão morar com Ele. Mas a Bíblia diz que os que não estiverem com o nome no livro da vida vão ser apartados dele para todos sempre. O seu nome está no livro da vida? Você já fez essa oração convidando o Senhor Jesus para entrar no seu coração? Se você é apenas um religioso, o seu nome não está lá. O seu nome pode estar no livro de uma igreja, mas não no livro da vida. E livro de igreja nenhum vai salvar alguém. É o Senhor Jesus que salva, somente Ele que salva. Ele está para vir para nos buscar. E se Ele vier hoje, você vai com Ele? Olhemos para trás, lembremos do que Ele fez. Olhemos para frente e lembremos do que Ele prometeu. Mas a Bíblia nos ensina mais. Ao redor da mesa nós devemos também olhar para dentro. Olhar para trás para ver o que Ele fez. Olhar para frente, esperando que Ele vai cumprir. Mas olhar para dentro de nós também. Por favor, leia novamente comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 28 agora. Devemos olhar para dentro também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba deste cálice.
Quando olhamos para trás, lembramos do que Ele fez, vemos o que Ele fez. Quando olhamos para frente, vemos o que está preparado para acontecer a qualquer momento, a sua vinda. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para dentro para ver como estamos. Como está o seu coração neste momento, querido irmão, querido que está aqui nesta manhã? Como está o seu coração? É importante se examinar. É importante nós fazermos um exame de nós mesmos como estamos. Não haveria no seu coração alguma amargura, algum ressentimento, algum julgamento, alguma acusação, alguma coisa que está impedindo a perfeita comunhão com o Senhor, algum pecado que está ainda persistindo na sua vida? Pecado não entra no céu. Pecado não vai para o céu. Lá é um lugar de pureza, de santidade. Por isso devemos nos examinar. Olhamos para trás, olhamos para frente, mas olhamos para dentro também. Como está a nossa vida? Não haveria alguma coisa na sua vida, no seu coração, que deveria ser eliminado? Senhor, me ajude, porque às vezes eu falo mal do irmão, porque às vezes eu tenho olhos maus, eu olho com desconfiança, eu olho com julgamento. Não haveria alguma coisa no seu coração, algum sentimento pecaminoso que deveria ser eliminado, porque no céu não entra pecado e não pode haver pecado em nós. O pecado isola a comunhão entre nós e o nosso Deus. O pecado impede a nossa comunhão com o nosso Deus. E hoje vivemos uma situação, queridos irmãos, de facilitação do pecado. Hoje o pecado é aceito como se fosse uma coisa normal, e temos que tomar cuidado para nós não aceitarmos isso como se fosse normal da nossa vida. O pecado para Deus sempre será pecado. O pecado para Deus sempre será uma agressão contra a sua santidade. Por isso devemos viver em santidade, mas é importante olharmos para nós. Daqui a pouco vamos participar do elemento do pão, que representa o seu sangue, ou o seu corpo que foi moído por nós, e o suco de uva, que representa o seu sangue que foi vertido por nós. Mas não haveria necessidade de pedir perdão. Senhor, olha, Senhor, eu de verdade, eu tenho falhado em algumas coisas. O meu lábio às vezes tem sido usado para falar, criticar, acusar. Senhor, me perdoa. Os meus olhos que o Senhor me deu, eu tenho usado para fazer coisas que desagradam ao Senhor. As mãos que deveriam louvar ao Senhor, às vezes têm sido usadas para o mal. O coração que deveria ser apenas de santidade e pureza, muitas vezes temos acalentado sentimentos indignos e impróprios. A nossa mente, que deveria estar cheia de pensamentos para a glória do Senhor, muitas vezes tem pensamentos perniciosos e maus. Olhe para dentro de você, examine-se. Se há algum pecado no seu coração, peça perdão. Senhor, me perdoe. Eu falhei, Senhor. Eu tenho sido negligente, Senhor. Eu tenho sido descuidado. Eu tenho mais andado nos costumes do mundo do que de acordo com a tua vontade. A negligência tem tomado conta, e a negligência é um pecado, queridos irmãos. Vamos ser mais obedientes ao Senhor. De verdade, irmãos, o que está acontecendo no Brasil é culpa da igreja que está negligente. É a culpa da igreja que deveria estar na casa do Senhor, reunida, buscando ao Senhor, suplicando ao Senhor, e está descuidada. Eu era criança em 1964, mas todos os cristãos estavam na igreja suplicando ao Senhor para que Deus livrasse o Brasil de cair nas mãos do comunismo. Eu era criança lá em Itagaçaba, aquele calorão tremendo, nem água nós tomávamos, queridos, nós estávamos em jejum, orando e suplicando. Os cristãos estavam lá na igreja suplicando, e Deus ouviu. 1 milhão, foi chamada a Marcha das Famílias. 1 milhão de cristãos saíram às ruas para pedir e suplicar e clamar que Deus livrasse o Brasil. Vamos olhar para nós, queridos. Está havendo negligência em nossos corações. Deus está permitindo isso, não é por acaso, é para um despertamento. Vamos olhar para dentro de nós. Senhor, eu preciso me comprometer mais com o Senhor. Eu preciso obedecer mais ao Senhor.
Eu não posso viver esse cristianismo barato do século 21, a igreja de Laodiceia, que não é nem uma coisa nem outra. É esse período que estamos vivendo, queridos irmãos. Por isso precisamos nos examinar, Senhor, será que eu não estou desse jeito também? Será que eu não estou morno também, Senhor? Me ajude, Senhor, a ter fervor. A ter fervor. O Senhor Jesus falou para a igreja do século 21, porque vocês são frios, porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Vocês não são nem uma coisa nem outra, vocês não são fervorosos e vocês não estão lá no mundo, vocês estão aqui no meio do caminho, eu vou vomitar vocês da minha boca. É a igreja desse tempo, é a igreja do século 21, e está vendo, irmãos, vamos olhar para dentro de nós e vamos reconhecer que todos nós estamos falhando, precisamos ter mais compromisso com o Senhor. Se todos nós nos voltarmos para o Senhor, olhando para dentro de nós, lembrando do que Ele fez lá atrás, ou esperando o que vai acontecer pela frente, nós vamos mudar de comportamento. Nós vamos levar a vida cristã como deveria ser. A igreja de Filadélfia, que foi a igreja anterior a esta. A igreja que eu tive o privilégio de ver o apagar das luzes, quando todos eram fiéis, zelosos e obedientes ao Senhor. Tenho falado para os irmãos aqui quantas vezes. Eu era criança lá em Tagaçaba, não tinha estrada, não tinha luz elétrica, não tinha conforto nenhum, tudo simples demais. Mas domingo os irmãos estavam na igreja, iam com seus bambus, não tinha luz, não tinha lampião, era bambu cheio de querosene e uma tocha em cima, e iam, todos iam para a igreja lotada de pessoas, servindo ao Senhor. Foi a igreja de Filadélfia que apagou as suas luzes e começou a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias. Tem carro, tem ônibus, tem luz elétrica, tem calçada, tem asfalto, não precisa sujar sapato. Eu sentava na igreja, era uma igreja pequenininha, onde o irmão Ezequiel está sentado. Eu tinha sapato porque ganhávamos das igrejas dos Estados Unidos que mandavam para cá. Todos os meus amiguinhos não tinham, nenhum deles tinha sapato. Era olhar para eles todos com os pezinhos cheios de lama, todos descalços e com o pezinho cheio de lama, todos estavam na igreja. Não tinha celular para distrair, não tinha internet para tirar a atenção, não tinha televisão, não tinha nada dessas facilidades que tem hoje, não tinha, as pessoas estavam na igreja. Vamos examinar, olhar para dentro de nós. É mais fácil nós olharmos para os pecados dos outros do que reconhecermos os nossos pecados. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos desperte, queridos irmãos. Ele está para voltar e nós deveremos estar preparados. Olhamos para trás, lembramos o que Ele fez. Olhamos para frente, vemos o que Ele preparou, o que Ele tem preparado e vai acontecer em breve. Olhamos para dentro de nós, confessamos os nossos pecados. Senhor, perdoa. Senhor, perdoa. Mais uma quarta lição: devemos olhar para os lados também. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Devemos olhar para trás, devemos olhar para frente, devemos olhar para dentro, mas devemos olhar para os lados. Esperai uns pelos outros. O que isso significa? Como está o seu irmão? Como está o seu irmão? Como está o seu irmão? A igreja dos nossos dias é a igreja que é de pessoas egoístas, pensam somente em si. Primeira vez que eu fui em Castrolanda, colônia holandesa lá nos Campos Gerais, um lugar muito bonito, muito agradável, todos eles cristãos sinceros e verdadeiros. Parece que chegou na Holanda, tudo tão bonitinho, cheio de flores, casas simples, mas tudo bem bonitinho, tudo em ordem. Tudo com cortininha, com janelinha, cheio de flor, coisa de muita organização. E lá está o templo no meio da colônia. E eles se reúnem e falam um para o outro: você está bem, mas como está o seu irmão? Você está bem, mas e como está o seu irmão? Irmãos, nós devemos olhar para os lados também. Esperai uns pelos outros, orai uns pelos outros, ajudai uns aos outros, orai pelos missionários, orai pelos que estão longe de nós,
Orai pelo Brasil, pelos irmãos que estão descuidados. Orai por aqueles que estão passando por dificuldades, por necessidades. Orai pelos enfermos. Que alegria ver a irmã Marli de volta hoje na casa do Senhor, mais de um mês longe da casa do Senhor, se recuperando. Orai uns pelos outros. Olhe para os lados, queridos irmãos. Olha o que o Senhor Jesus fez. Ele não pensou nele. Ele não pensou nele. Se ele fosse pensar nele, ele não sairia do céu. Se ele fosse pensar nele, ele não trocaria o trono por uma cruz. Ele não trocaria a coroa no céu por uma coroa de espinhos. Ele não trocaria a adoração dos anjos pelo desprezo dos homens. Ele não trocaria um lugar de luz por uma terra de trevas. Ele não pensou nele. Ele pensou em nós. Por isso precisamos pensar uns nos outros também. Como está o seu irmão? Olhe para o lado. Olhe para o lado. Como está o seu irmão? Todos estão bem. Não precisamos ajudar uns aos outros. Não precisamos pensar mais uns nos outros. Queridos, a igreja do século 21, a igreja de Laodiceia, é uma igreja amante de si mesma. O Senhor Jesus falou através do apóstolo Paulo: os últimos tempos, sabe porém isto, que os últimos tempos serão tempos trabalhosos, porque as pessoas serão amantes de si mesmas, vão ser amantes de si mesmas. Já não olho mais para trás do que o Senhor Jesus fez, já não olho mais para frente a sua promessa, já não olho mais para dentro de si, não olho nem mais para os lados. É a igreja amante de si mesma. Não reconhece os próprios erros e não pensa nos outros. Queridos, como devemos observar o que o Senhor Jesus falou? Vocês devem fazer isso, é uma ordenança. Nós devemos fazer isso, é uma ordenança, olhando para trás, olhando para frente, olhando para dentro e olhando para os lados. Temos olhado para os nossos irmãos com amor, temos orado pelos nossos irmãos, temos incentivado: irmão, eu estou sentindo que você está meio descuidado. Eu estou sentindo, e eu desejo muito orar com você. Eu vim aqui para orar com você. Eu vim aqui para te ajudar. Deus me permitiu ter algumas reuniões durante a semana. Orei muito por todas essas reuniões. E graças a Deus, Deus abençoou todas as reuniões. Ontem terminamos a última reunião em paz, graças a Deus. Irmãos, vamos juntos. Não vamos ficar para trás, não fique para trás, não fique afastado, não permita nada no meio do caminho que nos divida entre nós, porque se nós não estivermos bem entre nós, é mentira dizer que está bem entre vocês. A Bíblia diz: como alguém pode dizer que ama a Deus a quem não viu, se não ama o irmão a quem viu? Vamos juntos, queridos irmãos, olhar mais para trás, lembrar do que ele fez. Vamos juntos olhar mais para frente, esperar o que vai acontecer a qualquer momento. Vamos olhar para dentro de nós, confessar os nossos pecados. A Bíblia diz: não há quem não peque. Se você disser que não tem pecado, acabou de pecar orgulho. Todos nós pecamos e precisamos pedir perdão ao Senhor. E olhar também para os nossos irmãos, ajudar uns aos outros, incentivar uns aos outros. Vamos, irmão, não desanime. Não fique para trás. Ficar para trás é perigoso. Ficar para trás representa morrer espiritualmente. Vamos juntos, irmãos, vamos animados, vamos com alegria. O Senhor Jesus quer que nós participemos do que Ele fez por nós, mas participar com um coração puro e santo, aguardando a sua vinda maravilhosa e majestosa. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos participar com alegria, queridos irmãos. Antes, porém, vamos abaixar todos a cabeça, todos abaixando a cabeça, orando silenciosamente. Talvez você tenha orado muito toda a sua vida, talvez você tenha feito muitas boas coisas, talvez, mas a oração não salva ninguém, as boas obras não salvam ninguém. Talvez você tenha frequentado a igreja a sua vida toda, talvez, mas isso também não salva ninguém. Só há um meio de se salvar, que é por Jesus Cristo, somente por Ele. Você olhou para trás, viu o que Ele fez? Você olhou para frente, sabe o que Ele preparou? Que Ele está para vir para nos buscar. Você olhou para dentro de você, viu algum pecado dentro de você? Pediu perdão a Ele. Você olhou para os lados e viu seus irmãos também? Devemos orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros. Gostaria de perguntar: há alguém nesta manhã aqui que gostaria de permitir que o Senhor Jesus entrasse no seu coração
e que Ele fizesse morada na sua vida. Religioso não vai para o céu, é só salvo por Jesus Cristo. Alguém aqui nesta manhã, se você fez aquela oração, Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, faz morada na minha vida. Se você fez essa oração, só levante a sua mão e nós vamos orar por você. Alguém aqui nesta manhã gostaria muito que alguma vida pelo menos fizesse essa oração, e nós vamos orar dando graças ao Senhor pela sua decisão. Alguém aqui nesta manhã? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor Jesus nos manda participarmos desse momento tão glorioso, esse momento tão especial, quando nós olhamos para trás, olhamos por toda a história da humanidade, quando o homem se afastou do Senhor e rompeu os laços de amor que havia entre nós e o Senhor. Mesmo assim, o Senhor não deixou de nos amar e enviou teu Filho amado, que morreu naquela cruz dolorosa, sofrendo aquela coroa espinhosa, sofrendo todo o desprezo, mas morreu por nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. Hoje nós temos o perdão, graças ao que o Senhor Jesus fez por nós. Olhamos para trás e vemos uma linda história de amor. Olhamos para frente e vemos uma grande esperança. O mundo está indo de mal a pior, mas nós que somos teus servos, nós temos paz, tranquilidade, porque logo o Senhor Jesus virá para nos buscar. Olhamos para dentro de nós, Senhor, e vemos que realmente temos que pedir perdão. Falhamos muitas vezes somos negligentes, muitas vezes pensamos somente em nós. Perdoa, Senhor, ajuda-nos a olharmos para dentro, nos arrependermos das nossas falhas e confessá-las ao Senhor. Ajuda-nos a olharmos para os lados também, a orarmos mais pelos irmãos, encorajarmos mais os irmãos, incentivarmos mais os irmãos e permanecermos juntos com os irmãos, porque o rebanho unido, o lobo não ataca. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a permanecermos firmes no Senhor. É a nossa oração que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, toda glória.
amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoado dia para todos os amados irmãos e até a noite, com a permissão do nosso Deus.